vaguei na escuridão, querendo esconder uma alma cansada, um mudo ser. De tudo que tentei, nada me fez vencer. Eu estava perdido, pecador. Quando achei que era o fim, Jesus Cristo conheci e descobri que não estava só. Aleluia! Me lavou, me transformou, me pôs em pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Hey! Não posso duvidar, nele minha fé está. As amarras se foram, não existem mais. As cargas que carreguei, a Cristo entreguei. Agora sou livre para cantar. Quantos livres temos aqui? Enquanto eu respirar, da salvação irei cantar, pois o perdido encontrou o lar. Me lavou, me transformou, me pôs em pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Diga, ele não está morto. Diga comigo, ele não está morto. Diga, ele ressuscitou. Amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus no seu lugar aí? Amém, você pode sentar no seu lugar. Muito obrigado pela recepção dessa igreja maravilhosa. Rema poderoso. Cadê a nossa turma aí do Rema? Que bênção, irmãos. Posso falar para você que também, da mesma forma que o pastor Tiago e Esther tinha expectativa de te conhecer, eu acho que maior ainda era a minha expectativa de estar aqui, conhecendo eles, conhecendo a igreja também. E meu irmão, eu tenho sabido de grandes coisas acontecendo aqui nessa igreja, o quanto que essa igreja cresceu de 2 anos para cá. E eu tenho certeza, irmãos, que você está no lugar certo, recebendo a palavra certa e desfrutando da unção certa para a sua vida poder romper e avançar cada vez mais. Diga assim, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Diga mais, algo maior, diga, algo muito melhor está para acontecer. Diga, porque eu creio que a palavra da fé está nos impulsionando para isso. Amém, irmãos? Quantos aqui amam essa palavra? Você veio receber a palavra nessa noite? Aleluia. Um grande pregador da palavra chamado Billy Johnson, em suas pregações, quando ele inicia, ele fala que nós somos criados por Deus para que a terra se pareça cada vez mais com o céu. Aleluia. Não podemos, irmãos, responder a palavra de qualquer forma. Aleluia. Amém? Porque é essa palavra que nos move. Foi essa palavra que te encontrou um dia quando você não tinha expectativa, esperança, quando você não tinha vida eterna, quando você não tinha alegria e paz. Diga, a palavra me encontrou. Diga, e ela mudou a minha vida. Diga, e tem mudado a minha vida. Aleluia. E o tema da mensagem de hoje, irmãos, é exatamente esse. É a palavra que impulsiona. Vou falar para você mais uma vez, amém? Diga assim, a palavra que impulsiona. Oh, aleluia, glória a Deus. Muito obrigado ao grupo de música, vocês são excelentes. Amém. Quero saudar também, irmãos, nessa noite uma grande amiga minha que está aqui congregando em Chapecó, Roberta, que foi liderada minha por quase 10 anos lá na Igreja Verbo da Vida em Caruaru. Por mais que ela seja paraibana, morou muito tempo lá em nossa cidade.
E muito bom vê-la aqui também. Eu amo você, gente. Essa igreja é maravilhosa. Muito bom ministrar aqui nesse tempo para você. Amém. Renata, minha esposa, mandou um grande beijo para você. Amém. Sou pai de 3 filhos. Um está no céu, foi promovido por Deus. Amém. Mas tem 2 aqui com a gente. A gente está cuidando, né, do Theo e do Benício, que nasceu faz pouco tempo. E aprove ao Senhor estar aqui. Amém, irmãos? Abre comigo, por favor, lá em Ezequiel 37. Na versão NVT. Vamos falar um pouco aqui, irmãos, do que viveu o profeta Ezequiel nos tempos em que Deus usou a sua vida para ser um grande baluarte, trazendo a consciência do povo de Israel que estava preso lá na Babilônia por tanto tempo. Aquele povo já estava se acostumando com a consciência, com uma mentalidade de escravo. Fala comigo, de escravo. De uma mentalidade limitada. Amém, irmãos? E Deus usa esse grande homem para poder, irmãos, trazer a esperança para esse povo. Pergunta para mim, com o quê? Com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Certa vez eu ouvi que a palavra de Deus é a única arma que atira no morto e o faz reviver. Aleluia! Então, quando parece que nada está dando certo na sua vida, irmãos, continua crendo na palavra, porque Deus não mudou. As circunstâncias, elas podem mudar, mas Deus, Ele continua sendo o mesmo. Fala comigo, Deus continua sendo o mesmo. E naquele tempo, Ele começa a usar esse homem de Deus como chamado profético. Diga assim, profetizar é falar a palavra de Deus. Amém, irmãos? E Deus o leva em visão para um ambiente. No versículo 1 diz o seguinte: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos, que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Fala comigo, secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa noite onde a tua gloriosa palavra está sendo semeada, Pai, em nosso meio, em nossos corações, de tal forma que a nossa vida não vai ser mais a mesma, Pai. Hoje temos um encontro marcado, Pai, com a lembrança de que Deus é um Deus que promete e o Senhor é um Deus que faz, que cumpre e realiza aquilo que já falou. Te louvamos, Pai, por mudança de circunstâncias e situações. Nós cremos, Pai, em milagres acontecendo, milagres, Pai, sendo pegados pela fé nessa noite. Em o nome de Jesus, diga assim: algo está acontecendo agora na minha vida. Aleluia. Amém, irmãos? Não tem aquele que crê na palavra, irmãos, e não venha a desfrutar, mesmo que não esteja vendo, do poder dessa mesma palavra em sua vida. Se o próprio Deus fala, irmãos, através dos salmos, que Ele cuida e Ele nos abençoa enquanto nós dormimos, quanto mais quando estamos trabalhando, quanto mais estamos aqui nesse lugar, irmãos, Deus está fazendo, Deus está cuidando das nossas vidas, Ele vela para que se cumpra a sua palavra em nós. Diga assim: Ele está velando. Diga: Ele tem cuidado. Amém? E o profeta é usado por Deus para que essa palavra fosse velada, não esquecida, que Deus amava Israel, que Deus tinha um propósito para Israel, que Deus tinha um plano específico que não poderia ser esquecido por causa das circunstâncias. Amém, irmãos? E hoje, na nova aliança, nós entendemos, irmãos, que na verdade o diabo ele não pode mais nos derrotar, mas a intimidação sim. E a intimidação é a maior voz dos problemas. É aquilo que o diabo quer dizer através dos problemas. Porque o que ele pode mais fazer para obstruir o que Deus quer na sua vida é falar. É dizer que você não pode. Que você está escravo de uma situação que é impossível você sair.
Amém? E quando você começa a escutar, a ver aquele diagnóstico como ponto final na sua vida, você começa a estar muito mais consciente do que você não tem, do que aquilo que Deus já falou, do que aquilo que Deus já prometeu, do que aquilo que Deus já fez. Aleluia! E muitos falam no meio do problema, mas pastor, eu estou vivendo tanta provação e a única coisa que eu tenho é a palavra de Deus. Mas, meu irmão, não é apenas, não é a única coisa, não é pouca coisa que você tem. Porque é da palavra, irmãos, que do nada se criou tudo. É da palavra que Deus chamou à existência aquilo que não existe como se já existisse. Oh, aleluia! Então entendemos, irmãos, que esse poder que está em Deus, que é exclusivo de Deus, diga assim, a fé é do tipo de Deus, é exclusivo de Deus. Mas pergunta, onde Deus está hoje, irmãos? Onde é que Ele habita? Diga, Ele habita em mim. Diga assim, se essa fé é exclusiva dEle e Ele habita em mim, significa que Ele me deu da sua própria fé. Amém, irmãos? Amém? É por isso, irmãos, que o próprio Cristo falou, tende a fé do tipo de Deus. A possibilidade de ter essa fé exclusiva, de mudar circunstâncias, de falar com os problemas, de sair da consciência limitada para ir a um ambiente onde o sobrenatural está atuando e operando coisas extraordinárias. E acontece somente pela fé. Aleluia! Eu sei, irmãos, que no Rema você aprende que fé é convicção baseada no que se ouve, é pistes, né? É confiança no que Deus fala, mas também fé significa você responder à situação. Você dá uma resposta a esse mundo com a fé que você tem. Aleluia! Há uma outra tradução da palavra fé, um outro significado no grego significa o comportamento confiante de alguém que agrada a Deus. Quem confia em Deus aqui, irmãos? Então, o seu comportamento também pode ser imutável. Aleluia! Se você quiser, você pode permanecer na palavra a tal ponto de não mudar com as promessas que Deus tem para a sua vida. De não mudar os planos, de não mudar a agenda, de não mudar o futuro que Deus já falou para você, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua casa. Aleluia! E Israel estava consciente dessa derrota. Estava abrindo espaços para permanecer pelo resto da vida naquela escravidão da Babilônia. Diga, eu não sou mais escravo. Diga, a palavra me fez livre. Eu pergunto para você, irmãos, a palavra te fez livre do pecado? Sim. Das trevas? Sim. Mas também te fez livre da dúvida, do medo, da timidez, da falta de expectativa, da falta de resultados. Eu posso falar para você, irmãos, nessa noite, que o maior resultado que a palavra faz não é por fora, é por dentro. Começa por dentro. Para poder ter uma atitude transbordante, a ponto de o ambiente ser preparado para um milagre, para uma restauração, para uma restituição, para uma bênção, para um favor que você nem imaginava receber naquele momento. Só pelo fato de você estar permanecendo na palavra e renunciando todo pensamento de escravidão, de limitação. Então, pessoas que vivem na consciência do pouco não conseguem enxergar o muito, a provisão, o socorro, o cuidado de Deus. As pessoas que mais vivem na consciência de derrota, elas falam derrota. Elas planejam baseado na derrota, na frustração. É ou não é, irmãos? Ah, porque isso é muito caro, porque é impossível, não vai dar certo. Comigo não, pode ser com outra pessoa, que tenha mais capacidade, que tenha mais jeito. E acabamos que até mesmo mudando o caráter de Deus por causa dessas coisas, tentando mudar quem Ele é, irmão.
Diga: Deus tem um plano para a minha vida. E eu vou responder com fé na palavra. Aleluia! E aqui o profeta, ele é levado por Deus a esse ambiente. E ele vê o que está acontecendo. Ele vê que é um vale com ossos secos. Talvez um lugar improvável de algo bom acontecer, um lugar sem vida. E Deus começa a falar: como é que você vai fazer isso para mudar? E o profeta fala: Deus, só tu sabes. Só tu és soberano para que algo aconteça para mudar essa circunstância. Ele fala: vai ser você quem vai mudar. Quando você começar a falar a minha palavra, veja o que vai acontecer. Quando você começar a profetizar os ossos secos, veja o que vai acontecer. Devemos entender, irmãos, que quando nós falamos a palavra, é Deus também falando. Eu vou falar para você mais uma vez. Quando você fala a palavra de Deus, Deus também está falando por intermédio da sua boca. Amém, irmãos? Oh, aleluia! Vai comigo, por favor, lá em Gênesis, capítulo 1. Fala comigo a palavra que me impulsiona. Isso. Versículo 1. Na Almeida Revista e Corrigida, fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a... Quando foi que Deus criou céus e terra? No princípio, ou seja, no princípio não havia nada. Diga: e Deus criou. E aqui fala: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, o livro de Gênesis significa em hebraico no início. Diga assim: no início. Essa palavra Gênesis ou Gênesis é a palavra no princípio ou no início. Por isso, irmãos, que esse livro começa falando: no princípio criou Deus. Fala comigo: no princípio criou Deus. Quando você vai traduzir para o hebraico, você tem as palavras Berit, que é a palavra no princípio, Bara, que é a palavra criar, e Elohim, que é a pluralidade de quem Deus é. Diga: Deus Pai, diga: Deus a palavra e Deus o Espírito. Então você vê, irmãos, que no princípio Deus estava criando alguma coisa. Mas você vai perceber aqui, irmãos, que se nada existia, da onde é que Deus criou terras e céus? Terra e céus. Ou céus e terra? Do nada, irmãos. Não havia matéria-prima que Deus usou para criar céus e terra. Vamos trazer aqui uma comparação com a outra forma de Deus criar as coisas. Em Gênesis 2, vai comigo, versículo 7. E aqui fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de... Você vê aqui, irmãos, que Deus não está criando, Deus está formando. Criar é diferente de formar. Por exemplo, um marceneiro, ele faz um móvel baseado naquilo que ele já tem, que é a madeira. É ou não é? É ou não é, irmãos? Diga: formar é uma coisa, criar outra. Aleluia. É interessante, irmãos, que esse mesmo poder que Deus tem da fé, ele forma coisas, sim, porque Deus dá capacidade para o homem fazer coisas, formar coisas, mas essa mesma fé do tipo de Deus também envolve, irmãos, criar coisas onde não há matéria-prima. Fala comigo: do nada. Aleluia. Quando você vai ver a história de José, que se tornou governador,
você vai ver o precedente de José do Egito, você vai ver como era o Egito. Não havia nenhum governador naquela época. Não havia sido ainda criado esse cargo. E José foi o primeiro a ser o governador do Egito. Por quê, meu irmão? Quando Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Ele vai criar coisas do nada para te abençoar e para que o nome dele seja glorificado. Então, não subestime o poder da sua fé. Nós muitas vezes pensamos sobre a fé formando coisas do que criando coisas. Ela pode formar coisas sim. Mas Deus ele quer criar coisas do nada na sua vida, irmãos. Que você nem pensava, que você nem imaginava. Certa vez um irmão lá na igreja estava trabalhando muito, não podia ir aos cultos, porque trabalhava até 10 da noite. As escalas bem difíceis para ele poder estar congregando com a gente. Ele falou, pastor, começa a orar comigo aqui, para que isso venha a mudar no meu emprego e eu venha voltar para a igreja a congregar. Eu falei, meu irmão, você crê que Deus pode criar uma oportunidade para você? Criar um cargo que não existe para você ser abençoado? Se pastor, eu nunca vi isso acontecer na minha empresa, mas eu creio. Eu sei, irmãos, que a gente orou por uns 3 meses. E o irmão voltou para mim, pastor, você não sabe. Eu disse, é o que abençoado? Ele falou, um cargo foi criado. E eu fui abençoado por uma posição que não tinha na minha empresa. Só porque nós oramos, só porque nós cremos. Deus criou algo do nada, que não existia. Que não havia precedentes. Diga assim, Deus vai criar algo na minha vida. Que não houve precedentes. Diga algo que eu nunca experimentei. Que eu nunca provei. A minha fé em Deus me fará experimentar. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, pare, irmãos, um pouco de ficar somente colocando a expectativa num Deus que forma. Porque há de convir comigo que é muito melhor você ver Deus criar coisas. O milagre ainda é muito maior quando você vê e não tem nada. E você fala, ih, Deus, eu não tenho nada. Mas o nada, para Deus, irmãos, é uma boa oportunidade para Ele criar tudo. Eu não sei porquê, irmãos, mas Deus começa a colocar em uma ordem de prioridades aqui a sua criação. Ele podia ter criado o mundo em um dia só. É ou não é? Ele podia falar assim, que tudo seja criado agora. Puf. Mas ele começou a falar coisa por coisa. Ele fez questão de falar assim, do nada, eu criei céus e terra. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Oh, aleluia. Ele fez questão, irmãos, que eu e você, nós soubéssemos dessa informação, dessa revelação, para inspirar a fé que Ele mesmo nos deu. E Ele fala para você, a fé que eu te dei não é a fé que espera que algo aconteça baseado numa matéria-prima, em algo que já existe. Aleluia. Amém, irmãos? Deus vai criar ideias, vai criar oportunidades, vai criar portas para você. Vai criar uma posição, vai criar, irmãos, um meio, um ambiente para você ser favorecido em nome de Jesus. Para você ser abençoado, irmãos, em nome de Jesus. E vai ser de forma extraordinária. Mas para isso, é necessário que você seja inspirado por essa fé. Deus viu esse ambiente sem forma e vazio, só com trevas, só com escuridão. E a Bíblia fala, irmãos, que para que do nada algo acontecesse, fosse criado, ele começou a falar. Diga, eu não posso ficar calado quando eu vejo nada na minha frente. Aleluia. Então, no dia mais difícil da sua vida, no dia da provação, do aperto, quando essa palavra que você tem sobre fé estiver firmada no coração, irmão, você vai olhar o nada, você vai olhar a crise, a dor, o sofrimento, o tempo de aperto, e você vai começar a falar aquilo que Deus diz. E haja luz. Produza a terra. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Diga tudo que Deus criou.
Ele criou para um propósito. É interessante que na criação Deus ele cria a terra, mas até então ele não tinha falado o propósito da terra. E na Gênesis 2 você vê que Deus ele fala para a terra que a terra deveria produzir. Diga assim, a terra deve produzir. Oh, aleluia! Existem palavras, irmãos de Deus, que vão ativar áreas da nossa vida que estão ainda infrutíferas. Porque não deixamos que essa fé que cria coisas do nada ainda não tenha trabalhado em nossas vidas em determinada área. Diga assim, eu vou deixar aqui a palavra da fé. Ela vem a transformar as áreas da minha vida que estão um caos. Diga que existe nada. Amém? Oh, aleluia! Isaías 55, vai comigo, por favor. Versículo 10. E aqui diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, diga assim, para lá não tornam. Já viu chuva subir da terra para o céu? Não. Porque o propósito do céu é enviar as chuvas de forma que as chuvas não voltem para lá. Amém, irmãos? E aqui falamos sobre o propósito da palavra de Deus, a palavra falada. Uma vez que você libera essa palavra, entenda que ela não pode voltar vazia. Não é, irmãos, que Deus não quer fazer. Muitas vezes somos nós que não estamos crendo da forma que Deus crê. Então, se palavras que Deus te deu têm voltado vazia para a tua vida, a culpa não é de Deus. A culpa é de uma mentalidade cativa, traumatizada, que não consegue vislumbrar aquilo que você está falando, que não consegue, irmãos, pensar, como fala Paulo, pensai nas coisas do alto. Não adianta falarmos uma coisa e a nossa mente está combatendo aquela palavra, está contrário, está guerreando contra aquela semente, irmãos. Ela vai morrer no meio do caminho. Aleluia. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Para você falar em fé, você precisa querer, irmãos, que a palavra dê resultados. Ele fala, eu falo algo que me apraz, que eu quero. Não é que alguém quer por mim, é que eu quero que aquela palavra faça por mim. Diga, eu preciso querer. Muitas vezes estamos procurando pessoas, irmãos, para a gente pegar uma carona na fé, não é? Ah, porque ora por mim, intercede por mim para que eu venha a receber isso e aquilo, irmãos. Mas a mesma fé que aquela pessoa tem para orar por você, é a mesma fé que você também tem para poder, irmão, se levantar em coragem e falar, eu quero e ponto final. E liberar palavras a ponto de não voltar vazia para você. Diga a palavra que vai sair da minha boca. Não vai voltar vazia. Ela vai fazer o que me apraz. Diga, ela vai fazer acontecer o propósito para o qual foi enviada e designada. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Não seja sufocado pelas circunstâncias. Não deixe, irmãos, que essa semente, que é a palavra, ela morra no meio do caminho. Versículo 12. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e outreiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e a todas as árvores do campo baterão palmas. Marcos 5, vamos lá comigo, por favor. Versículo 25.
Você abriu? Aleluia. E certa mulher, fala comigo, e certa mulher, aqui diz, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, fala comigo, ouvindo falar de Jesus. Diga, eu preciso ouvir Deus falar. Aleluia. Irmãos, para que nós venhamos a confessar como Deus quer que nós liberemos a nossa fé, é necessário também aprender a ouvir Deus falar. Aleluia. Diga, eu preciso aprender a ouvir Deus falar. E sabemos que Deus é aquele que tem a palavra final, é aquele que tem, irmãos, o plano na sua boca, é Ele quem sabe sobre a sua vida. Amém? Então aqui fala o seguinte: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque o quê? Porque ela falava, ela dizia. Ela estava tão convicta, irmãos, que ela começou a liberar aquilo pela fé enquanto ela falava. Se eu tocar nele, porque eu ouvi falar quem ele é, o que ele prometeu, eu serei curada. Não tem erro, irmãos. Não tem dificuldade para quem crê na palavra. Aquela mulher talvez não era nem salva ainda. E mesmo assim decidiu crer naquela palavra. Dizendo, 12 anos eu sofrendo, padecendo, pagando médico, todo dinheiro indo embora com medicamentos, mas não resolvendo a minha situação. E a Bíblia fala, irmãos, que ela ouviu uma pregação sobre alguém que poderia curá-la, transformá-la, entregar o milagre que ela precisava. E olha a fé daquela mulher, irmãos, ela teve fé, ela confiou, ela falou e disse, eu vou tocar no manto, eu vou me envolver com esse ambiente onde ele está, a ponto de não ser mais a mesma. E se eu tocar nele, eu serei curada, eu serei curada, eu serei curada. Oh, aleluia! Quando você anda pela fé, irmãos, você está gerando um ambiente onde a palavra funciona, onde a palavra dá certo, onde a palavra se manifesta, onde a palavra vai com você para onde quer que você vá, onde quer que você esteja, irmãos. Quando você anda pela fé, essa fé está liberando uma palavra que é capaz de poder, irmãos, trazer favor, trazer bênção, socorro, provisão para a tua vida, milagres. Oh, aleluia, você está aqui. E aqui fala, e tocou na sua vestimenta. E o 28 diz, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Diga aleluia. Diga, eu não vou ficar calado. Diga, coisas vão ser criadas na minha vida com o poder da palavra. Amém, irmãos? O poder da palavra nessa noite está tirando você desse ambiente onde você só vê as coisas sendo formadas, para que você entre num ambiente onde as coisas são criadas. Ainda, irmãos, nos próximos dias, em nome de Jesus, se você decidir crer contra as circunstâncias, você vai ver coisas sendo criadas. Há tanto tempo você duvidando, você pensando, mas é tanto aperto, é tanta situação vindo contra a minha vida. Mas, meu irmão, coloque um ponto final nessa noite. É como aquele profeta viu em visão, aquele lugar tão seco, aquele lugar de morte, sendo transformado pelo poder da palavra. Aleluia! Então, muitas vezes, o que parece ser pouco para você, o que parece ser nada, é o começo do seu milagre. É o começo de algo muito bom que Deus vai acontecer na sua vida, vai fazer acontecer na sua vida. Agora volta lá em Ezequiel 37, para a gente finalizar.
Oh, aleluia, Deus é muito bom. Versículo 7. E aqui, irmãos, o profeta poderia estar somente escutando Deus falar e não fazendo nada com aquilo que ele estava vendo. Muitas vezes as pessoas ouvem Deus falar e não fazem nada com aquilo que Deus, ele fala. A gente vem para a igreja todo domingo, quinta-feira, receber a palavra, mas por muitas vezes permitimos que problemas se instalem em nossas vidas por tanto tempo, porque não estamos reagindo à palavra da forma certa. Aquele problema, aquele vale, já comprometeu a nossa visão, a nossa confissão, a nossa mentalidade. Mas o profeta, diante disso, ele falou o seguinte: então profetizei, como se me deu ordem. Fala comigo, e houve um ruído. Diga, houve um barulho. Diga, houve um som. Diga, houve o começo de uma mudança. Irmãos, eu aprendo que quando você fala a palavra, as coisas não acontecem depois que você fala. Elas acontecem enquanto você fala. Enquanto você diz. Enquanto você profetiza. Enquanto você fala com Deus, junto com Ele, a palavra dEle, as coisas começam a acontecer, mesmo que você não esteja vendo. Algo está acontecendo no reino do Espírito. Você crê assim, irmãos? Você vai falar fé nessa noite. E muitas coisas grandes vão começar a acontecer. E pela fé você vai bradar a sua vitória, crendo, estando convicto e falando como aquela mulher. Se tão somente eu ouvi-lo, eu tocá-lo, eu vou receber aquilo que eu quero. Diga, é meu. Aleluia. E aqui fala, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, diga assim, enquanto eu profetizava, diga enquanto eu falar, enquanto eu dizer. E aqui diz, e eis que se fez um ribuliço. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Nós somos pentecostais, amém, irmãos? E entendemos muito bem o que é um ribuliço. É você não ter nada, estar no meio do vale, e de uma hora para outra você ter tudo. Mas, irmão, estava lá no trabalho e aconteceu um ribuliço na minha vida. Eu apertado, o negócio estava ruim, Deus me abençoou, me promoveu. Comprei minha casa nova, carro novo, roupa nova. Veio mais menino. Estou vendo isso. Do nada o menino apareceu. Glória a Deus. E vai ser com você aqui, irmãos, em Chapecó. Vai ser assim. Aleluia, eu percebi esse ambiente nessa cidade, no meio desse povo. Um ambiente de milagres. De riqueza, de provisão. Aleluia. Mas Deus, Ele quer romper hoje com a tua língua. Com as tuas convicções. Aleluia. E é no meio do vale que você vai bradar hoje, levantar a sua voz. Levantando um aleluia, levantando um glória a Deus, levantando, dizendo assim, Pai, eu creio, custe o que custar, eu vou crer em nome de Jesus e vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Diga assim, um ribuliço aconteceu enquanto ele profetizava. Você pode ficar de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Você pode levantar suas mãos. E você pode crer, irmãos, que existe um ambiente nesse lugar que foi preparado para que palavras sejam semeadas. E milagres aconteçam, mudanças repentinas. Há muitos versículos, irmãos, na Bíblia que falam que coisas aconteceram de forma imediatas por causa da fé. E esse imediato do Senhor, esse de repente do Pai, vai acontecer, irmãos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você pode orar em outras línguas, se encher do Espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
2 Coríntios 4:13 fala: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Aquele mesmo espírito que estava com Deus, quando ele começou a falar com o nada, com o caos, com o vazio, é o mesmo espírito da fé que habita em nós. E você vai falar com alguma coisa hoje, irmãos, que não está dando resultado, que você crê que é para dar resultados, segundo a palavra. Você vai falar com o nada, falar com a crise, falar com o caos, falar com o vazio e dizer em nome de Jesus: coisas serão criadas ao meu favor. Deus vai me abençoar nisso, Deus vai fazer milagres nessa área. Oh, aleluia! Deus é muito bom. Deus é muito bom. Olha para mim, irmãos. Mas para que as confissões certas ocupem um lugar na nossa boca e coração e mente, precisamos renunciar às confissões negativas. A mentalidade depreciada, caída, escrava. Então você vai repetir algumas coisas comigo. Eu coloquei aqui a lista do eu nunca mais. Diga assim: hoje eu vou falar coisas que não é mais para falar. Levante suas mãos e fale isso. Diga: nunca mais me deixarei dominar pela mentalidade do não posso. Fala comigo: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Número 2. Fala comigo: nunca mais confessarei fraqueza. Diga: pois o Senhor é a força da minha vida, e quanto mais eu conheço, mais fortalecido eu sou. Aleluia. Fala comigo: nunca mais me deixarei dominar pela mentalidade da pobreza. Não me permitirei murmurar e me lamentar pelo que me falta. Fala comigo: porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Aleluia. Terceira coisa. Quarta coisa. E você vai, irmãos, levantar um brado de alegria e vitória depois disso. Fala comigo o mais alto que você puder. Diga assim: eu nunca mais me deixarei dominar pela mentalidade da derrota, pelas confissões derrotistas. Diga: pois Deus sempre me conduz em triunfo através daquele que ressuscitou e vivo está. Aleluia! Aleluia! E para a gente acabar, levante suas mãos e fale bem alto: nunca mais me deixarei dominar pela preocupação ou frustração. Diga: porque eu posso lançar sobre Jesus toda a minha ansiedade e preocupação, confiando que Ele mesmo providenciará tudo. Fala comigo: tudo. Diga: tudo, tudo, tudo o que eu preciso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma resposta à circunstância nessa noite, irmãos, e se alegra com aquilo que Deus está fazendo. Oh, aleluia. Irmãos, Deus nos deu várias ferramentas e armas para que celebrássemos no meio de um ambiente contraditório. Bem baixinho. Deus nos deu muitas armas para que nós celebrássemos no meio de um ambiente, irmãos, contrário, de aperto, de sufoco, de pressão. E eu pergunto nessa noite, irmãos, onde é que estão os crentes da fé para pegar essas armas? O poder no louvor, o poder na palavra, o poder das mãos levantadas, da alegria no Espírito, irmãos, e reagir
nessa noite com fé. Levante as suas mãos. Existe, irmãos, uma alegria, existe uma celebração por aquilo que Deus está para fazer na sua vida. Vaguei na escuridão, querendo esconder uma alma cansada, um mudo ser. De tudo que tentei, nada me fez vencer. Eu estava perdido, pecador. Quando achei